e que a tua palavra seja revelada aos nossos corações em nome de Jesus. E cada pessoa que aqui chegou esteja debaixo dessa unção de Deus. Amém. Pode sentar-se. Dá uma salva de palmas e glorifique e exalta o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele vai entrar na aldeia de Gadara, da região de Gadara. Na verdade, a cidade, a aldeia se chamava Gerasa e a região se chamava Gadara. A questão é que Jesus vai chegar neste lugar totalmente conturbado. Conturbado porque havia ali uma ação de espíritos malignos que dominavam aquele lugar e que agiam com violência na vida de um homem que estava já muito aterrorizando aquela região, porque aquele homem possuído de demônios, veja a situação dele, ele morava nos sepulcros, ele vivia dia e noite gritando, andando pelos montes gritando, e também ele era extremamente violento, porque tentaram prendê-lo, levaram para casa com correntes, com algemas, mas nada segurava, porque a força demoníaca fazia aquele homem quebrar tudo, e aquele homem também não vestia roupas. Era uma situação horrorosa, terrível. Mas Jesus chega ali, e quando Jesus chega, chega ao reino de Deus. E quando o reino de Deus chega, o reino das trevas estremece e cai por terra. Onde Jesus chega, o reino das trevas tem que se prostrar. É o que acontece aqui, que quando Jesus sai logo do barco, versículo 2, esse homem que tinha os demônios, ele é levado pelos espíritos malignos, no versículo 6, e logo se corre até Jesus e se prostra diante de Jesus. É o reino das trevas reconhecendo: chegou aqui o Senhor dos Senhores, chegou aqui o Rei dos Reis, chegou aqui aquele que é mais poderoso do que eu. Aleluia! Eu já quero começar essa mensagem declarando sobre a tua vida que o reino de Deus, que a presença de Jesus, que a glória dos céus é sobre a tua casa, é sobre a tua história, é sobre a tua família, e tudo aquilo que estiver acontecendo que for do reino das trevas já está caindo por terra, já está se prostrando agora. Aleluia! E ali vai haver um combate espiritual, vai haver uma guerra espiritual. Porque por mais que o reino das trevas saiba que já perdeu diante de Jesus, os demônios são espíritos dominadores. Eles são espíritos que controlam territórios, que controlam vidas, que controlam famílias, que controlam situações, e eles não querem perder o controle. Então o que vai acontecer é que quando Jesus ele chega, os demônios se prostram e adoram a Jesus, e aí eles vão dizer no versículo 7... que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Deixa eu explicar. Eram vários demônios, era uma legião. E essa legião, a Bíblia fala de legião comparando a legião de soldados romanos. E uma legião de soldados romanos tinha 6.000 soldados. Então quando diz que era uma legião de demônios, quer dizer que havia ali 6.000 demônios. Mas um respondia por todos, havia o capitão, havia o cabeça. Então é esse que vai falar em nome dos outros, esse é que vai falar com Jesus e vai dizer assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus já havia dado a ordem: sai deste homem. Então os espíritos malignos eles vão insistir com Jesus para que eles fiquem ali, para que eles permaneçam, para que Jesus não tire eles dali. Mas não havia negociação com o reino de Deus. Entre o reino de Deus e o reino das trevas, irmãos, não tem negociação, não tem conversa. É uma situação que quando chega a luz, as trevas têm que sair mesmo. Mas os demônios resistiram, e ali havia uma manada de porcos. Vai prestando atenção em cada parte. Havia uma manada de porcos que estava ali por perto daquela situação. Então os demônios eles dizem:
não nos mande para fora dessa região, não nos lance no abismo, deixa nós entrarmos na manada de porcos. E Jesus permite com propósito, que eu vou explicar para vocês depois. E os demônios, eles saem do homem e eles entram nos porcos. E imediatamente aqueles porcos, eles vão descer a colina e vão ser lançados no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e vão morrer. Todos os porcos vão morrer afogados ali. Haviam cerca de 2.000 porcos. E acontece então um movimento ali, que as pessoas que veem a situação, elas vão agora para a cidade, porque essa era uma região de campo. Elas vão para a cidade e vão contar para as pessoas da cidade o que estava acontecendo. E aí vem os homens da cidade e eles vão agora encontrar uma outra situação que vai trazer um temor muito grande, porque já estavam com medo diante do que aconteceu, dos porcos caírem nas águas, do endemoniado se prostrar diante de Jesus. Agora eles vão receber um outro choque, e muito positivo, por sinal. Eles vão ver o que era endemoniado, que ninguém conseguia segurar. Eles vão ver aquele homem agora se assentado aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, vestido em seu perfeito juízo, em seu perfeito estado mental. E ali fica todo mundo atemorizado, e eles vão tomar uma atitude, para mim, bastante estranha, mas explicável também. Eu vou explicar depois. Eles vão pedir para Jesus se retirar daquela região. Jesus então vai embora, e aquele homem agora liberto, ele vai pedir: deixa eu ir contigo, Jesus, deixa eu entrar no teu barco e seguir contigo. Jesus disse: não. É o versículo que nós lemos aqui, olha: não, você vai para a tua casa agora e vai contar para os teus quão grandes coisas o Senhor Deus fez por ti. E assim aquele homem sai da presença de Jesus. Jesus segue outros caminhos, e o homem vai para casa. Ele vai testemunhar para sua família, mas não só para sua família. A bênção era tão grande que ele vai começar no versículo 20, diz, a anunciar em Decápolis. O que era Decápolis? Haviam 10 cidades ao redor do mar da Galileia. Decápolis significa isso: Deca, 10, e Polis são cidades. Então as 10 cidades vão ser evangelizadas através do testemunho de vida daquele homem. Ele passa por ali contando a grande libertação que o Senhor fez na sua vida, na sua história. De endemoniado, de monstro de Gadara, não sei qual o nome que eles davam para ele, de lobisomem, de demônio na terra, não sei. Eu só sei que de uma história tenebrosa, aquele homem agora passa a ter uma história gloriosa. De endemoniado, ele se transforma num missionário, ele se transforma num evangelista, numa proclamação da palavra de Deus. Diga aleluia. É isso que o reino de Deus provoca. É isso que o reino de Deus faz quando ele chega e se manifesta nas nossas vidas, nas nossas histórias. Quando nós lemos aqui a situação daquele homem, veja comigo algumas situações. Ele morava nos sepulcros. Por que os demônios faziam aquele homem morar no cemitério? Porque os demônios, eles precisam de portas para que eles venham a esse mundo. Eles precisam passar por algum portal, e cemitério é portal de demônios. Por que é portal de demônios? Porque cemitério é lugar de morte, demônios se conectam com morte. Cemitério é lugar de tristeza e de angústia profunda, demônios se conectam com esse ambiente. Então por ali eles passavam, entravam naquele homem e dominavam aquela região. Mas quando Jesus entra na vida daquele homem, aquele homem deixa de morar nos cemitérios para ir morar na sua própria casa. Cemitério é lugar de solidão, é lugar de tristeza e de angústia. E é isso que o diabo faz com muita gente também hoje. Tira da família, tira do ambiente familiar, do ambiente de paz, de alegria, de calor, para poder levar pelos caminhos mais tristes, mais frios e vazios da vida. Mas deixa eu declarar sobre a sua família. Se tem alguém que estava no teu seio familiar, se tem alguém que você ama e que o diabo de alguma forma levou para os sepulcros da vida, em nome de Jesus, o reino de Deus está chegando aí para poder mudar essa situação. Os espíritos de morte, de tristeza e de sofrimento vão bater em retirada
vai voltar à tua casa. Diga glória a Deus. Então, aquele homem vivia numa situação tão possuído que tentaram levá-lo para casa à força. Veja aqui o versículo 4. Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Tentaram levá-lo à força, mas não se consegue resolver um problema espiritual na força da carne. Não tem como amansar, segurar, dominar uma força espiritual das trevas com a força da carne. Não tem jeito. E é por isso que muitas pessoas têm perdido batalhas, porque estão lutando contra poderes das trevas e usando armas carnais. Nós precisamos ter o discernimento de saber usar as armas certas, porque contra o reino das trevas, Jesus vai nos ensinar que para expulsar os piores demônios, para expulsar as mais fortes castas de demônios, só existe duas armas que se chamam oração e jejum. Oração e jejum, oração e jejum. Tem coisa que se resolve conversando, irmãos. Tem coisa que se resolve falando. Tem coisa que se resolve fazendo algum tipo de acordo com a pessoa, fazendo um combinado com uma pessoa. Tem coisa que se resolve com remédio, se resolve indo ao médico, se resolve levando a causa lá na justiça da terra, pondo na mão de um advogado. Sim, tem coisa que se resolve, meus irmãos, esforçando, suando, trabalhando, correndo atrás, fazendo a nossa parte. Mas tem coisa que é somente o sobrenatural de Deus para resolver. Muitas vezes você está se cansando com uma situação onde você vê que por mais que você se esforça, tudo aquilo vira. O que acontecia aqui? Olha, migalhas. Os demônios transformavam os grilhões em migalhas. Muitas vezes você está vendo todos os seus esforços se transformando em migalhas, porque você não está lutando com homens. Parece que você está lutando com alguém da sua família que é rebelde. Parece que você está lutando com alguém que não quer te pagar, com alguém que está se levantando contra você na justiça. Parece que é uma luta homem contra homem. Mas abre os seus olhos espirituais, porque pode ser que essa luta não é carne e carne. Essa luta está sendo espiritual. É por isso que você não está conseguindo vencer ainda. Mas nessa noite eu vou dizer o que eu disse no começo: o reino de Deus já chegou. E quando o reino de Deus chega, quando o reino de Deus chega, não tem demônio, não tem legião forte demais, porque tem que se prostrar. E aquilo que a força da carne não resolve, que a justiça da terra não dá solução, que o remédio não traz a cura, que uma boa conversa não convence o outro de mudar de vida, Jesus pode entrar e resolver e arrancar esse demônio e trazer libertação verdadeira. Aleluia! E foi assim que aconteceu. Veja outra situação daquele homem. Ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros. Que situação! O homem não dormia. Ele andava de dia, ele andava de noite, gritando igual um louco pelos sepulcros. Olha que situação terrível, pelos montes. Ele não tinha paz de espírito, ele não tinha sossego na sua alma. E quantas pessoas que a gente conhece que vivem assim? Quantas pessoas que não têm paz, que andam para lá e para cá, talvez não fisicamente falando, um andarilho, mas nas situações da vida. Tem gente que não para em emprego nenhum. Tem gente que não para em igreja nenhuma. Tem gente que não para dentro de casa. Fica uns tempos em casa, depois vai para a rua, depois vai para outra casa. Isso, irmãos, é perturbação maligna. É falta de paz. É igual esse homem aqui vivia. Mas quando Jesus chegou, Jesus trouxe a paz que aquele homem precisava. Essa pessoa que você conhece, por quem você está intercedendo, precisa de paz. Nessa noite, o príncipe da paz está indo de encontro a essa pessoa, para dar sossego para aquela alma.
para que aquela pessoa possa ter a mente normalizada, centralizada, possa ter clareza de decisões, de pensamentos, em nome de Jesus, porque a árvore, irmão, só dá fruto quando essa árvore ela está bem enraizada num solo fértil. Porque se ela não ficar enraizada num solo fértil, ela não dá fruto. Então não tem como a pessoa dar fruto na família, dar fruto financeiro, dar fruto espiritual, se vive essa inconstância, levado para lá e para cá, não tem sossego em parte alguma. Mas o reino de Deus chega para poder organizar aquilo que o diabo desorganizou. Aleluia. Estabilizar o que o diabo desestabilizou, colocar ordem aonde o inimigo trouxe desordem. E aí aquele homem tinha uma outra situação, ele feria-se com pedras, ele pegava a pedra e cortava a si mesmo, se machucava. Isso é espírito de autodestruição. Haviam demônios ali dentre aqueles 6.000 que queriam fazer aquele homem se matar, e estavam retalhando ele aos poucos, não só se matar, mas conduzir aquele homem, irmãos, num estado de tortura. E quando a gente vê essa situação e a gente compara com muita gente que a gente conhece, muitos até da nossa família, a gente vê que essas pessoas estão semelhantes desse homem, se retalhando com pedras. Pessoas que se autodestroem com vícios, com bebida, com droga, com prostituição. É a mesma coisa de pegar a pedra e se cortando, está se machucando, está se destruindo aos poucos. É uma tortura. Não consegue sair, porque é dominado pelo espírito maligno, que faz a pessoa, ela própria, ir se destruindo, e se cortando, e se derramando o seu próprio sangue. Mas quando Jesus chega, tudo isso muda. Tudo isso muda. Porque quando os demônios veem Jesus, eles têm que se prostrar. Então o espírito de destruição se prostra, o espírito de perturbação se prostra, o espírito de violência se prostra, o espírito de desespero se prostra. Tudo tem que se render ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo o inferno sabe, irmãos, todo o inferno sabe que não existe ninguém mais poderoso do que Jesus. E não existe nenhum outro nome dado entre os homens maior do que este nome. Que primeiro importa que sejamos salvos por este nome. E é este o nome do poder. Este é o nome que cura. Este é o nome que liberta. Este é o nome que faz o inferno cair por terra. Aleluia! E eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês, que quando nós nos reunimos aqui nessa noite, não foi no nome de qualquer outra pessoa, foi neste nome, que é o nome sobre todos os nomes. É debaixo deste nome que você está sendo curado esta noite. Que o demônio está saindo da sua casa hoje. É por causa do poder do nome de Jesus que a sua família vai ser transformada, que vai ser liberta, que vai ter providência pelo poderoso nome de Jesus. E aí o que vai acontecer? Eles vão rogar: deixa-nos ir para os porcos, porque nós não queremos sair dessa região. Por que os demônios pedem para ir para os porcos? Nós temos que fazer uma outra pergunta antes dessa. Por que os demônios estavam agindo ali com tanta liberdade? Porque essa é uma pergunta que nós temos que fazer para a nossa própria vida, para a vida de alguém que a gente conhece que está oprimida. Nós temos que fazer essa pergunta em primeiro lugar: por que os demônios estão agindo assim? Sabe por quê? Porque existe uma porta que foi aberta, existe uma legalidade espiritual. Todo demônio ele é ilegal aqui na terra, porque a Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então demônios não poderiam transitar aqui na nossa terra, porque essa terra foi dada para nós, essa terra é nossa. Mas então por que os demônios vêm? Porque os homens abrem as portas e permitem que esses demônios entrem. Dão a esses demônios a legalidade
É igual a sua casa é a sua casa, não é qualquer um que pode entrar lá, a não ser que você abra a porta. Qualquer pessoa que você encontrar dentro da tua casa sem você ter aberto a porta, é um invasor, é um ilegal dentro da tua casa. E assim são os demônios na terra. Mas quando você abre a porta e diz, pode entrar, seja bem-vindo, aí já acabou aquela situação. Você deu legalidade àquela pessoa, você permitiu que ela entrasse. Então ela já não é invasor, você convidou ela para estar ali. E esses demônios, eles entraram na terra de Gadara e encontraram esse homem para possuir, porque havia ali uma situação terrível de desobediência. Essa região de Gadara, ela pertencia à nação de Israel. E na lei judaica, naquela época, hoje nós não temos esses compromissos mais, irmãos. Estamos no tempo da graça, nós somos cristãos. Então o que eu vou falar aqui não serve para nós, mas era lei para eles, valia ainda para eles naquela época. Não se podia comer carne de porco. Não se podia comer carne de porco. Então, criação de porcos não era porque porcos eram animais de estimação, é porque eles estavam sendo criados para serem comidos. Então havia uma criação de animais que a Bíblia vai chamar de imundos, e havia uma situação de consumo daquela carne que era contrária à lei de Deus, e isso trouxe uma legalidade espiritual, porque legalidade é gerada onde há desobediência, aonde existe algo sendo feito contrário à lei de Deus. Então os demônios entraram por ali e encontraram a oportunidade de estar agindo naquela região por causa dessa ação de desobediência, que não foi só de uma pessoa, porque havia muita gente vivendo desse comércio. Esse foi um dos motivos que não quiseram mais Jesus lá presente, porque viram que o comércio foi prejudicado. E havia uma outra situação, porque Gadara era um lugar que era um lugar de judeus, mas misto, ou seja, havia muitos estrangeiros ali em Gadara que usavam esses porcos para sacrifícios pagãos. Então havia rituais a entidades que se chamavam deuses, que usavam-se porcos para matar e sacrificar naqueles altares pagãos. Então essas duas situações, o ato de desobedecer e de comer carne de porco, e o ato de pagãos sacrificarem ali, isso trouxe oportunidade para os demônios agirem. Então quando os demônios eles vão sair, eles vão justamente para o ponto de apoio deles, eles vão justamente para onde eles tinham a conexão espiritual, o estado de desobediência, os porcos que eram considerados imundos. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Tem tudo a ver, porque se você quer uma libertação completa, precisa limpar a tua vida de tudo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Precisa limpar a tua vida, precisa limpar a tua casa, precisa limpar a tua mente, precisa limpar as tuas coisas. Se tem algo na tua vida que está em estado de desobediência, este algo será o lugar onde os demônios vão se apoiar para agir na tua vida, para agir na tua casa. Esse lugar e essa situação são os porcos hoje. E volto a dizer, irmãos, não tem problema o cristão comer carne de porco, estamos no tempo da graça. Era pecado para Israel naquela época, no tempo da lei. Mas comparando-se as situações hoje, nós, se estivermos em situação de pecado, vamos abrir legalidade para os demônios agirem. Porque demônio só pode agir se ele tiver a oportunidade de agir. E essas oportunidades são criadas por nós mesmos. Então a gente tem que fazer um exame, um autoexame. Será que na minha mente não está tendo porco? Será que no meu coração não está tendo porco? Será que nas minhas palavras não está tendo porco? Nas minhas atitudes, nos filmes que eu assisto, nas músicas que eu escuto na minha casa, será que não está tendo porco? Nas minhas conversas de WhatsApp, nos posts e nas pessoas que eu sigo no Instagram, será que não está tendo porco? Porque os demônios vão passar por ali, e eles vão se segurar esses porcos, para tentar permanecer ligados à tua vida.
Então faz uma limpeza geral, irmão, limpa. Joga esses porcos para fora, em nome de Jesus. Faz uma limpeza na tua casa. Qualquer objeto de idolatria, qualquer objeto de macumbaria, qualquer vínculo com horóscopo, com anjo de guarda, com incenso, tudo isso, meus irmãos, é contrário à palavra de Deus, e a gente tem que lançar isso fora da nossa vida. O cristão não pode ficar acreditando nesse negócio de horóscopo. Eu sou de Sagitário, eu sou de Capricórnio, eu sou de não sei mais o que, não sei mais o que. Se você não for de Jesus, meu irmão, você está precisando da graça e da misericórdia multiplicada. Será que tem algum crente aqui que acredita, irmão, que tem lá uma estrela, lá milhões de anos-luz da terra que governa a tua vida aqui, meu irmão? Será que você acredita que Júpiter governa a sua vida? Mercúrio, Marte? Não, meus irmãos. Nós temos que ter uma mentalidade salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você não precisa ter um anjinho da guarda perto da sua cama, não. Se você não tiver Jesus, meu irmão, você está quebrado. Você está desprotegido mesmo. Acender incenso, a oração de anjo da guarda. Meu Deus do céu, você tem que fazer, meus irmãos, sua conexão com Jesus. A Bíblia diz orar ao Pai no nome de Jesus e pronto. Você tem que pedir, santo anjo da guarda, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael, arcanjo Gabriel, arcanjo... Não chama arcanjo não, irmão, chama Jesus, porque ele foi o único que morreu na cruz no seu lugar. Porque quando a gente vai para esses lados místicos, nós estamos abrindo porta para demônios. Que a Bíblia vai dizer que muitos desses demônios, eles se transfiguram até em anjo de luz. Pastor, mas é uma oração muito boa, chamando o arcanjo Miguel, é uma coisa, eu sinto muito bem. Vai pelo seu sentimento, contrário à palavra de Deus, que é aí que o diabo engana. Então, em nome de Jesus, irmão, qualquer coisa que for contrária à palavra de Deus, qualquer coisa que for imundícia, resolve isso, para que você viva a glória do reino de Deus que está chegando aí, que está se manifestando. Aleluia! E aí, o que vai acontecer? Aqueles demônios entram nos porcos, os porcos eles vão cair nas águas, porque demônios são espíritos destrutivos, mas aqui acontece uma coisa que muita gente não sabe, não para pensar. Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Por quê? Foi uma ação estratégica espiritual, que eu penso que nem os demônios pensaram nisso no momento, mas Jesus sabia. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares desertos, e quando ele não acha descanso, ele vai querer voltar de onde saiu e vai levar 7 piores do que ele. Quem já leu essa palavra aí? Quem já leu? Então, quando Jesus permite os demônios entrarem nos porcos, na mente dos demônios era o quê? Vamos continuar aqui nessa região, mas Jesus já pensou lá na frente. Os últimos corpos possuídos pelos demônios seriam os corpos dos porcos. Os porcos morreram afogados. Então esses demônios, quando eles saíram dos porcos e andaram pelos lugares desérticos ali e não acharam descanso e disseram, vamos voltar para onde saímos, eles já não podiam mais voltar para o homem que ficou liberto. Aleluia. Eles já não podiam mais entrar naquele homem. Por quê? Porque pela lei espiritual eles deveriam voltar para onde saíram. De onde saíram? Para os porcos. Mas quando eles tentaram voltar para os porcos, já não haviam porcos mais, porque todos tinham morrido. Então os demônios já não tinham mais como possuir ninguém naquele lugar. Jesus resolveu o problema daquela região. Diga glória a Deus. A inteligência espiritual de Jesus que enganou os demônios. Eles acharam que estavam ganhando, eles acabaram perdendo, foi tudo. Aleluia! E aí, igreja, veja que coisa linda. Quando as pessoas vão lá para a cidade, quando voltam, eles vão encontrar aqui, olha, viram o endemoniado que tiver a legião, versículo 15, assentado. Olha o que Jesus faz, irmão. O homem não tinha paz, não tinha sossego, ninguém segurava ele. Mas a doce presença de Jesus, doce
manso e suave e poderoso ao mesmo tempo. Só Jesus que consegue isso, ser manso e suave e poderoso ao mesmo tempo. Aleluia. Estava com aquele homem ali. E o que ninguém conseguiu segurar, o amor de Jesus trouxe aquele homem para perto. Ele agora está sentado. Ele está tranquilo. Aleluia. O que Jesus vai fazer na vida da sua família é algo inimaginável. Inimaginável nos seus melhores pensamentos, nas suas maiores projeções do bem para a tua casa. Aleluia, ainda não chega aos pés do que Jesus irá fazer. Não vai chegar aos pés, porque o que Jesus vai fazer é muito além da sua compreensão humana. Oh meu Deus do céu. Irmão, psicólogo é bom, irmão. Eu recomendo direto. Vai para o psicólogo. Procura um psiquiatra. Ontem mesmo já estava recomendando. Vai, irmão, procura médico, medicina. Vai, ajuda. Mas para resolver a vida é só quando Jesus entra. Quando ele entra de verdade. O que ninguém consegue, Jesus conseguiu. Fica aqui comigo, sentadinho, ouvindo a palavra de Deus. E veja a obra aqui, olha. Assentado, vestido. Lucas 8:26 diz claramente que aquele homem não usava mais roupas. Ele vivia com as vergonhas expostas, porque é isso que Satanás quer fazer com o homem que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, como coroa da criação, manifestação da glória de Deus. O que o diabo faz com esse homem? O expõe à vergonha, à humilhação. E quando eu digo isso, não estou falando exatamente sobre roupas agora, estou falando que o diabo joga muito homem, muita mulher, irmãos, numa vida humilhante, sabe? Numa situação assim, totalmente vergonhosa. Quão triste é para a pessoa, irmão, criada em imagem e semelhança de Deus, ficar caído numa sarjeta por causa de uma bebida, ficar dependente de um cigarro, ficar dependente de uma outra situação que não consegue sair. Isso é o inimigo humilhando a imagem e semelhança do Criador. Como o diabo ele não pode atingir a Deus, ele quer atingir a nós, que somos a manifestação da glória de Deus, a coroa da criação. O diabo quer nos colocar numa situação deplorável. É assim que o inimigo fazia com aquele homem. Mas agora ele está vestido, ou seja, o Senhor devolve a honra para ele. Aleluia, Jesus. O Senhor devolve a honra. Aleluia. Se tem alguém aqui que o inimigo tem tirado a tua honra e te exposto à vergonha, eu declaro sobre a tua vida que o reino de Deus chega para devolver a tua honra. E se essa situação de desonra, de humilhação é com alguém da tua casa, eu também declaro que através de você, o reino de Deus chega na tua casa para devolver a honra. Vestido e em perfeito juízo. Oh meu Deus, um homem que não tinha domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações, que era totalmente governado, agora ele está no seu perfeito juízo. Agora ele pode decidir, ele pode escolher, ele pode ser livre de verdade. Aleluia. É isso que eu declaro sobre ti, sobre a tua família. Liberdade verdadeira, não só de fora. Porque tem muita gente que não está preso por uma algema, não está numa penitenciária, mas é preso por dentro. É preso com sentimentos malignos, com pensamentos malignos, é preso com mágoas, é preso com ressentimentos, é preso com ódio, com ira, com amargura, é preso com traumas, com complexos de inferioridade, mas seja o que for que prende você por dentro, Jesus, como entrou na vida daquele homem, ele entra na tua vida também e te dá liberdade interior, liberdade de mente, de coração. Fica de pé, por favor. E aí, olha só que coisa linda, irmãos. Ele queria ir com Jesus. Jesus falou: não, você vai ficar aqui. Não é aqui que você foi desonrado, não é aqui que você foi humilhado, não é aqui que todo mundo olhava para você e ficava com medo de você, hein? Não é aqui que os vizinhos falavam lá o doido, a endemoniada lá, ao perturbado. Não é aqui que o povo falava mal, e
a sua família passou vergonha, e a sua família andou de cabeça baixa, porque todo mundo falava da sua situação. Então é aqui que eu quero glorificar o meu nome através da tua vida. Porque aqueles que tanto falaram mal de você, aqueles que tanto falaram mal da sua família por causa de você, aqueles que tanto comentaram a sua história de derrota, vão contemplar a minha glória, e agora vão ter que contemplar a minha glória e comentar a minha história de vitória. É no meio da família que Jesus vai honrar, é no meio da casa, é no meio do bairro. Aleluia! As mesmas bocas que falaram, que criticaram, vão ter que reconhecer que o Senhor é Deus, que a história mudou, que a situação agora, ao invés de humilhação, é situação de glória, porque o reino de Deus chegou. Aleluia! E aí, irmãos, aquele homem ele volta para casa, porque a restauração de Jesus ela é completa. Não adiantava aquele homem estar restaurado psicologicamente, fisicamente, a sua honra, mas ficou uma família para trás quebrada. Ficou alguém da família chorando por ele, irmãos. Ficou alguém com saudade dele. Ficou alguém lá esperando que alguma coisa acontecesse para que aquele homem pudesse voltar. Mas também ficou alguém na expectativa de que a pior notícia chegasse. Fulano morreu. Ficou uma família lá destroçada. Mas Jesus restaura o homem e diz para ele: agora volta para a tua casa, eu quero restaurar a alegria da tua família. Eu vou restaurar a comunhão, a alegria, a felicidade dentro da tua casa também. Aqueles que choraram vendo você partir, aqueles que sofreram com a tua ausência, aqueles que estavam com o coração apertado, sempre que chegava alguém por perto pensava já numa notícia ruim. Eu quero devolver a eles a alegria que perderam. Eu quero que a saudade deles se vá, porque eles vão voltar a te abraçar. Eu quero que esse trauma de uma notícia ruim caia por terra, porque eles vão receber a notícia boa, e não é do comentário não, vai receber a notícia boa através de você mesmo. Chega lá e fala das maravilhas que Deus te fez. O Senhor restaura famílias. Levante a mão e dê glória, porque o Senhor restaura famílias que foram quebradas. Veja só, irmão, veja só. Eu falei aqui outro dia da bênção da pedrinha jogada no lago, irmãos. Que a bênção de Deus ela vai em ondas, ela alcança um lugar que a gente nem imaginava. Aquele homem, ele não vai falar só sobre a família agora, só dentro de casa. A Bíblia diz que ele vai sair pregando nas 10 cidades ao redor do mar da Galileia. Aleluia. Então ele recebe a bênção em si, ele transmite a bênção para dentro de casa, e agora a onda alcança um diâmetro gigantesco, porque vai alcançar as 10 cidades, o testemunho de cura, de milagre, de libertação na vida daquele homem. A boca que era usada para gritar e assustar os moradores daquela região, aquela boca que falava as palavras do diabo, agora vai ser a boca que vai falar as palavras de Deus. Como ele foi usado por Satanás aqui terrivelmente, agora ele vai ser usado por Deus poderosamente. Pega essa palavra para você, pega essa palavra para alguém que você conhece, em nome de Jesus. Essa pessoa que o diabo usa, que o diabo leva para lá e para cá, que o diabo faz do jeito que quiser fazer, Deus entrar na vida dela. Se você crê, nós vamos orar agora. Eu quero convidar os obreiros aqui para a gente orar junto sobre esta mesa. Essa pessoa que o diabo tomou a mente, tomou o corpo, tomou tudo, e está fazendo dessa pessoa um verdadeiro boneco na mão dele, Deus vai fazer dessa pessoa uma bênção, um instrumento de bênção, voz de bênção. Aleluia! Essas mãos que quebraram tudo agora serão mãos que estarão reconstruindo. Estende a mão para cá, igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus tão forte aqui, mas tão forte que eu não tenho como explicar para vocês.
Mas nós vamos agora declarar esta unção sobre esses pedidos aqui agora. Estende a mão. Eu sei que você colocou aqui foi com fé. Eu tenho muita fé também. Eu vou unir minha fé com a tua. Porque Jesus vai abençoar todo mundo aqui agora. Senhor, toca. Toca com a tua unção poderosa. Sobre cada peça de roupa. Sobre cada pessoa na fotografia. Amagaço de Hélio. Vai liberando a unção de libertação agora. Sai dessa vida todo mal, toda enfermidade, todo espírito imundo, sai. Espírito opressor, sai dessa vida agora. Em nome de Jesus, vai saindo. Sai. Opressão, pensamento maligno, vai saindo. Sai dessa vida agora, saia. Queima, Jesus, dentro de cada casa, dentro de cada família, dentro de cada uma